Bom, obrigado por estarem aqui neste frio, com exceção da Clara. É, acordar cedo no sábado, eu sei como é. E, bom, acho que os funcionamentos de sempre, né, do próprio encontro em si, acho que eu vou manter nesse a mesma coisa que eu faço nos outros, que é as perguntas eu não vou deixar para o final, né? Eu gosto de fazer aquelas pausas, quem já estudou comigo sabe. O já estudou comigo sabe, será que ele tem a mesma relação do quem me conhece sabe? Fica aqui esse questionamento. Quem me conhece e quem já estudou comigo, de tempo em tempo eu vou fazendo pausas, né, para a gente tomar um ritmo interessante de troca, senão fica aqui aquelas palestras de insônia, né, de 1920 lá. Bom, eu vou começar pelo seguinte, né, me apresentando, porque ninguém é obrigado a me conhecer. Meu nome é Felipe Teles, psicanalista lacaniano. Acabou, é isso, tá? É o que eu tenho a dizer sobre mim mesmo. E E aí eu vou começar pelo seguinte, né? Primeiro, talvez seja tarde demais começar por isso. Quando eu estava preparando, eu pensei, pode ser tarde demais, mas acho que vale dizer, né? Primeiro, por que que a gente está estudando isso? Por isso que eu falei, né? Tarde demais. Eu acho que é uma coisa importante, assim, né? O que que isso tem a ver com o nosso trabalho e etc. Acho que vale aquela ressalva de sempre, que é qualquer tipo de fala que eu trouxer aqui vai depender da minha leitura que eu fiz, né? Pode ser que tenham outras em relação à metáfora e metonímia em Lacan. Isso é só um ponto de vista. Só uma leitura. E aí, por que que estudar isso, né? Por que que eu acho que estudar essa parte da metáfora e metonímia é importante? Por dois motivos. E aí eu acho que um é menos dito que o outro. Metáfora e metonímia são conceitos da linguística que, para variar, Lacan surrupiou e faz o uso que quiser. Esta última parte é a mais chatinha. Por quê? Porque a gente já conhece lá do ensino fundamental metáfora e metonímia. E aí o que eu vou trazer hoje para vocês é que este comparativo complica um pouco a nossa leitura na clínica lacaniana, né? Pensar a metáfora e a metonímia tal qual aquela que a gente aprendeu na escola pode complicar um pouco. E aí a gente vai colocar uma palavra importante aqui, né, para ajudar nisso já. Tem uma diferença, isso é uma base em Lacan, né? Tem uma diferença a gente fala de linguística e a gente fala de linguística estrutural. Então, por exemplo, para a linguística estrutural, a gente vai falar de metáfora e metonímia. Para a linguística, a gente vai falar de hipérbole, tropos, e etc. Tá? Então, no texto Instância da Letra, que eu provavelmente vou referenciar muito. Ah, vale dizer, né? Depois do encontro, provavelmente em uma, no máximo 2 semanas, vocês vão receber o e-book desse encontro. Junto vai estar as referências que eu usei aqui, sugestão de texto, foto do Lacan na G Magazine. Mentira, a G Magazine, inclusive, é um negócio antigo, tá? Eu entreguei a idade. Então tá. Então, a gente está falando aqui de linguística sempre que eu puxar isso em Lacan, a gente vai falar de linguística estrutural. Né? À toa que Levi-Strauss é sempre presente nessa pauta. Então tá. E para que que eu estudo isso? Né? Tem duas coisas. A metáfora e a metonímia têm uma função de compreensão, né, de próprios mecanismos no Lacan, mas o que eu gosto de dizer, assim como o repartitório, só para não passar um sábado sem falar disso, assim como o repartitório, é uma chave de leitura para outras coisas. Ou seja, muitas coisas em Lacan, e aí eu vou fazer um parênteses para pedir para a Júlia, assim que possível, abrir a câmera, fecha parênteses de novo e continuo. Assim como muitas outras coisas em Lacan, a gente estuda para estudar. Sim, ninguém disse que ia ser fácil, pelo menos não deviam. Ou seja, o que que a gente tem desse ponto de vista, né? Assim como é repartitório, você estuda para, por exemplo, estudar o grafo, metáfora e metonímia é alguma coisa que você estuda para estudar. O que eu quero dizer com isso? Se você não estuda o, palavra importantíssima hoje, funcionamento da metáfora e da metonímia, ou para quem quiser, a estrutura da metáfora e da metonímia, a gente vai avançar um pouco, quando eu falo avançar do ponto de vista cronológico, tá? Quando a gente vai avançar um pouco lá no seminário 5 para frente, começa a se deparar com uma tal metáfora paterna, e a gente cai num, vou falar uma palavra chique, só vocês me acharem lacaniana, tá? A gente cai num engodo de. E a metáfora paterna quer dizer que é uma metáfora do pai.
E aí a gente volta para aquilo que eu falei da escola. E aí cabe aqui, além de várias referências, de onde eu estou tirando isso? Será que eu estou tirando do nada? É importante um texto que está lá no finalzinho dos escritos, se não me falha a memória, é o último, porque no final dos escritos tem dois apêndices, tem um apêndice 1 e um apêndice 2. Um deles é o texto da negação de Hippolyte, o outro é esse texto que eu estou falando que chama A Metáfora do Sujeito. Nesse texto, Lacan faz uma crítica ao papel da analogia da metáfora. E aí eu já trago isso para vocês, que é, sempre que a gente vai pensando na metáfora, uma complicação é quando isso, do ponto de vista lacaniano, não aquele da escola, é quando a gente pensa em metáfora como uma analogia. Então, ou seja, já me adiantando com isso, né, que isso vai ficar para depois, mas é associação livre. Quando a gente pensa em metáfora como uma analogia, Lacan critica isso porque eu deixo de fora o funcionamento de como se cria, palavra importante, uma metáfora, e eu trabalho com uma ideia prévia quando eu estou trabalhando com analogia. Então, a analogia é isso quer dizer isso, comumente. Né? Normalmente, isso aqui remete a isso. E aí eu tenho um entendimento, vou trazer isso, né? Uma verdade prévia que não interessa ao analista. O analista tem que conseguir observar ali na fala específica, que eu vou nos pontos específicos sobre isso, o movimento criacionista da metáfora e, consequentemente, da metonímia também. Ainda que a metonímia não tenha uma certa criação, mas ela tem um movimento. Vamos trabalhar com essa ideia aqui, né? O analista precisa entender o movimento que acontece tanto na metáfora como na metonímia. Outro ponto importante. Vou dar vários exemplos aqui, alguns tirei de algumas literaturas, alguns tirei lá da minha cabeça. Mas pensa comigo, né? A gente vai estudar a formação da metáfora e da metonímia do ponto de vista linguístico, do ponto de vista de um texto, que é o jeito que a gente tem de estudar. Só que o trabalho do analista com a metáfora e a metonímia, que eu vou falar sobre isso, ele é ao contrário. Ele é tipo mangá. A gente não observa uma criação acontecendo. A gente entende e supõe, principalmente, porque a gente trabalha com apostas, um material criado e tenta entender qual foi a estrutura feita para se chegar nisso. Então, é o contrário. A gente observa alguma coisa sendo criada, mas isso está no campo da enunciação, ou seja, eu não tenho acesso direto. Tudo bem? Então, ok, vamos lá. A gente vai estudar metáfora e metonímia, a gente vai ver como funciona essa criação. Mas na clínica, como eu costumo dizer ali, né, no vulco-vulco da coisa, a gente já pega um conteúdo suposto, criado. E a gente entende, se eu estou tratando isso como metáfora, eu preciso entender a criação, etc. Aí tem um movimento de tentar entender de onde isso veio. Então tem esse caminho ao contrário. Beleza. Então a gente estuda, né, além de entender o que é a metáfora e metonímia para Lacan, eu botei nessa tecla muitas vezes, eu lembro sempre que a gente estuda para estudar. Porque lá na frente o Lacan, além da metáfora paterna, o Lacan vai falar, por exemplo, que a metáfora, a estrutura da metáfora é a mesma estrutura do sintoma. E aí a gente precisa entender isso. Por quê? Porque senão, de novo, a gente vai trabalhar com o sintoma no nível do fenômeno, no nível do objeto, e não a sua estrutura. Assim como ele diz, o inconsciente é estruturado como linguagem, a gente não pode entender esse paralelo, até porque no texto de Baltimore, ele vai falar do pleonasmo, né? Desses dois. Eu não posso entender, então quer dizer que linguagem é inconsciente. Não. Tem um campo importante aí de comparação. Então, só a título de exemplo, toda vez que eu falar para vocês, né, assim como está na penúltima ou antepenúltimo parágrafo do texto, instância da letra, Lacan vai dizer a seguinte frase e eu vou voltar nela algumas vezes. Estou falando muito rápido? O café está mais forte. Tá bom. É, assim como Lacan vai dizer ali, né, na antepenúltima ou na penúltima parágrafo do instância da letra, ele vai dizer o seguinte, né, o sintoma não é a metáfora. O desejo não é a metonímia. O que isso quer dizer? Sendo que vários parágrafos antes ele falou sobre isso. A gente não pode pensar nessa relação direta. Isso é muito importante para o analista. É o que eu falei da analogia, que lá no texto metáfora. É que o texto metáfora do sujeito, que está lá no final, não sei se alguém já leu, ele é muito chatinho. Eu comecei a entender a terceira vez. Por quê? Porque ele está criticando um outro cara, um filósofo, que o texto desse filósofo tem acho que 600 e poucas páginas. E fica difícil, né? A gente viver, lavar a nossa roupa e tentar entender o que o maluco está falando.
Mas a crítica principal do Metáfora do Sujeito, e o Ricardo Gondenberg tem um texto falando sobre isso, do jeito sucinto, do jeito ricardiano, essa questão da analogia eu acho bem importante, né? Essa crítica à analogia. Voltando. Assim como Lacan vai dizer, né? Não se trata do sintoma é a metáfora e o desejo é a metonímia. Mas existe uma estrutura que funciona para se criar uma metonímia, que é a mesma estrutura que se cria para criar o desejo. Ok? Então, ó, a gente está estudando metáfora e metonímia para entender como se articula o desejo, como se articula o sintoma, como se, vamos pensar aqui, né? Constituição do sujeito, que a gente vai falar da metáfora paterna. Ok? Então, a gente estuda essas coisas chatinhas para não entender errado lá na frente, ou inadequado, se vocês quiserem, para vocês não se depararem, porque tem em comentadores escrito assim: não tem pai biológico, se quiserem eu dou até a página. Não tem pai biológico é psicose, porque não tem metáfora paterna. E aí a gente vai estudar hoje para entender por que que isso é errado, não só para dizer que é errado. Beleza. O que que eu preciso de vocês hoje como uma das 25 mil premissas que eu vou passar? Bem, toda vez que eu estiver falando disso, eu vou sempre bater, acho que todos os cursos eu falo isso, vou sempre bater na tecla de um tal camarada chamado significante. Não dá, para mim não dá para estudar Lacan, mas não dá para a gente pensar metáfora e metonímia hoje, eu não estou dizendo hoje, 5 de julho, hoje no nosso encontro, sem eu pensar pela via significante. O que isso quer dizer? A gente vai ter que fazer um esforço, inclusive na clínica, porque eu quero falar disso também no conceito prático da coisa, ali no vucu-vucu da clínica, porque senão fica chato, eu acho. A gente vai sempre ter que pensar em significante, do ponto de vista de significante. Metáfora e metonímia é uma articulação de significantes. Felipe, eu não entendi nada que você falou durante 2 horas. Se você entendeu só essa frase, eu já vou ficar feliz. Metáfora e metonímia é uma articulação de significantes. Então, eu preciso pensar a partir deles. E aí aqui eu vou já abrir com uma diferença importante, né? Já abri 700 vezes. Com uma diferença importante que é, quando eu estiver falando, por exemplo, estou falando com um paciente, a gente fala muito lá nos grupos de discussão de caso, né? É diferente eu virar para um paciente e dizer assim, né? Fulano, você falou de culpa. O que que significa culpa para você? Quando eu estou fazendo esse tipo de pergunta, lembrando que isso aqui não é uma crítica, é só um efeito, o estilo é de cada um, tá? É só um jeito de dizer. Quando você pergunta o que significa para você, você quer que a outra pessoa dê um significado para aquilo. Quando a gente trabalha dessa forma, você está tomando o que você disse e pedindo para ele transformar num signo linguístico. E aí a gente sai do campo do significante. É diferente você virar para um paciente e dizer assim: quando você pensa nessa tal culpa, nisso culpa, o que que te vem à cabeça? O que que se associa? Aí a culpa possibilita vir Lilo Stitch, como treinar seu dragão, sei lá, uma associação aleatória, supostamente aleatória. É aí que a gente trabalha. E isso é um detalhe na clínica importante. Por quê? Porque aqui, partindo da ideia que, né, vou falar um pouco sobre isso, porque eu vou ser obrigado a abrir explicar o signo linguístico para explicar como se estrutura a metáfora e a metonímia. Mas a gente tem uma coisa muito comum na clínica e a gente não percebe fazer isso. É muito mais fácil perceber do lado de cá. Então, como eu costumo dizer sempre nos grupos de discussão de caso, né? Se eu apresentasse, por exemplo, um caso meu, um grupo de discussão de caso, provavelmente alguém ia observar coisas que eu não observei. Porque de fora é muito mais fácil. Isso é um ponto importante de dizer. E aí, às vezes, a gente tem, né, alguns exemplos assim na clínica já aconteceu, né? Ou grupo de discussão de caso, ou até supervisão individual, alguém fala assim: não, eu virei para a paciente, ela disse que sentia, vou pegar o exemplo mais clássico, que aparece mais, que sentia muita culpa. E aí, como a culpa aparece toda hora, eu marquei esse significante culpa. Então, a gente entende que o culpa passou a ser significante. Beleza. E aí, eu virei para o paciente e disse assim: quando que você sente essa culpa? E aí, sem perceber, o que que aconteceu? Eu passei para significante. E aí, a gente vai pegar aqui uma das máximas, umas parábolas, sei lá, do significante. Um significante não significa sozinho.
Se eu tomei culpa como significante para o meu estudo, para a minha construção, eu não sei mais o que significa culpa. Ela passa a ser só um som. E aí, quando eu devolvo para o paciente dizendo assim, quando você sente culpa? Então você está chamando culpa de sentimento. Então você entendeu o que é culpa para poder fazer essa pergunta. E aí o que aconteceu? Eu voltei para signo. Então, se vocês repararem no detalhe do que vocês fazem na clínica, muitas vezes a gente, eu passei isso para significante, porque é repete, porque eu acho importante, porque é bonito, sei lá. E aí você, na pergunta que você faz ou na construção que você faz daquele entendimento, significa que você passou para signo de novo. Então, uma parte difícil do nosso trabalho é sustentar um significante como significante. Então, vira para a pessoa e fala assim, você falou culpa. O que te vem à cabeça aí quando você pensa em culpa? Ah, lembrei da vulva. Sei lá, Associação Livre. Veio aqui, sábado de manhã. E aí a gente começa a trabalhar de um jeito muito diferente, tá? Então, para a gente seguir numa pegada metáfora e metonímia, isso é importante, tá? Porque a metáfora e metonímia só funciona enquanto leitura, porque ela acontecer depende do inconsciente. Enquanto uma leitura, se eu partir de uma ideia de significante, senão vira analogia. Tudo bem? Alguma coisa por enquanto do que eu falei? Bom, feito esses alertas, por onde a gente vai agora, né? É, quando a gente está falando de uma. Eu vou introduzir vários termos aqui que eu não sei o quanto alguns já conhecem. Quem estuda comigo já deve ter ouvido 700 vezes, mas fiquem à vontade para perguntar o que é isso, o que é aquilo. O que não encaixar no nosso espaço, eu coloco como sugestão de leitura, indico, alguma coisa assim. Tá? A ideia é a gente poder trocar aqui, aproveitar esse momento. Então tá. Vocês lembram que eu falei, né? Toda vez que a gente fala de metáfora e metonímia, a gente está falando de relação de significantes. Ou seja, um significante, vamos lá para as máximas de significante, né? Um significante não se significa sozinho. Isso quer dizer que todo significante precisa se associar com outro. Eu gosto muito de uma brincadeira que eu faço, como se fosse cartas de baralho que se apoiam uma na outra, tá? O significante, ele é carente e não monogâmico, que é um perigo na sociedade hoje, essa combinação. Isso quer dizer o quê? Que um significante, ele precisa de outro para se significar, para ele ter uma associação de sentido. Quando eu coloco aqui associação de sentido, eu também posso colocar efeito de sentido, mas eu não posso dizer sentido enquanto significado, tá? Efeito de sentido, associação de sentido é diferente de sentido. Se vocês quiserem, vocês podem pensar em alguma coisa como um efeito temporal. Ajuda um pouco. Sentido, eu trago uma fixação para alguma coisa. Para quem quiser, eu levo a coisa para o campo imaginário. Ok? Agora, efeito de sentido, aquilo cria um sentido e, consequentemente, não cria outro, deixa um espaço, um hiato, mas a gente chega nisso, enquanto estou pensando numa associação. Então, eu vou trazer um exemplo, eu vou trazer ele várias vezes, porque é um exemplo que eu uso toda hora, porque ele me serve e acabou. Tem um exemplo de um livro que depois eu trago para vocês, já usei isso muito em grupos, de uma pessoa que contou um sonho. Eu já vou fazer uma amarração com alguma coisa que interessa para a gente sair de um campo freudo-lacaniano. Uma pessoa trouxe um sonho e diz assim, né? Eu sonhei com alguma coisa, XPTO, com um barco. Alguns já sabem qual é o exemplo. E aí, associa barco. Ou seja, o que que te vem quando você pensa em barco? Presta atenção, não foi perguntado o que é barco para você. Porque senão ia vir um resultado de barco é um meio de transporte ao qual blá, 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 blá. Isso significa e fecha, dá sentido. Não me interessa sentido. Para o analista, interessa significação. É diferente de sentido. Guarda aí. Então, beleza. A barco. Ah, barco me lembra, sei lá, tá vindo barca. E aí, aconteceu uma coisa muito boa que dificilmente acontece na nossa clínica, isso é um problema. Às vezes a gente pede uma associação, a pessoa fala e fala, legal, vamos ficar com isso. Não. Se associa um, associa, vai embora. Não tem por que parar.
Então, barco. Ah, você é com barca. Continua. Bom, aí eu pensei em barca, me veio arca. Que mais? Aí eu pensei em arca, me veio Noé. E Noé? Noemi. Ah, Noemi me ligou, menino. Tem que ver, ela tá mutada, uma coisa nova, entendeu? Ou seja, isso é uma associação de significante e insignificante. E aí vocês vão reparar, a gente vai chegar nisso. Vocês prestarem atenção que barco e barca trabalha com som. Barca e arca também trabalha com som, em posições diferentes, mas trabalha. E arca vai para Noé. Aí alguém poderia me dizer, mas Felipe, não tem som. Não, mas tem algum tipo de associação característica ali entre os dois, feita pelo próprio paciente. Que foi uma pergunta muito interessante que eu recebi no ano passado, né? Falei assim, tá, mas comumente, né, sei lá, na sociedade, etc., tem uma relação entre os dois. Eu posso usar essa relação para pensar enquanto, sei lá, uma associação que tá, e trazer isso como uma proposta? Sim. Inclusive, se isso aparecer para o analista durante a sessão, você pode fazer essa amarração. Então, eu tenho aqui o quê? Uma relação metonímica. Eu aponto, é igual, eu vou usar o exemplo aqui, né? É igual a gente dizer, fui para análise, fui para o divã. A gente vai chegar nisso. Só estou dando vários exemplos. Mas vocês perceberam que esse exemplo ó, vai de associação em associação e não amarra o significado. Ele só para quando chega na Noemi. E a gente vai falar também desse lugar do Pará. Outra coisa que eu trouxe esse exemplo de propósito. Vocês perceberam que ele começa num sonho. E aí a gente vai puxar aqui praticamente quase tudo que a gente vê sobre metáfora e metonímia, a gente está usando a instância da letra do seminário 5. Então, o seminário 5 é recheado disso completo. E a gente parte de um ponto interessante, né? Para Lacan, quando a gente. O seminário 5 chama Formações do Inconsciente, que é a única forma que eu tenho de acessar a formação. A única forma que eu tenho de chegar perto do inconsciente é através de formações. Eu não tenho acesso ao inconsciente, eu tenho acesso às suas formações. Bom, dito isso, vocês separaram que esse exemplo traz a ideia de um sonho. E o Lacan vai dizer, principalmente no seminário 5, sobre sonhos, ato falho, xiste. Tudo isso que quando a gente estuda Freud, a gente vê como o santo graal da psicanálise. Eu preciso trabalhar na clínica com ato falho, xiste, sonho. E aí eu poderia brincar, né? Mas e se não aparecer esse tipo de coisa, você não trabalha? Então, acho que o analista não pode viver de esperar, assim como ele pode viver de esperar aquele paciente que se implica na terceira semana e que lindo e associa, olha que presente Papai Noel, tem que trabalhar com os obsessivos que parece que a gente tá falando com o dedo, assim como a gente não pode ficar esperando sonho, ato falho, xiste. E aí qual que é a proposta do Lacan? Vamos entender a partir da estrutura do quê? Da linguagem, como funciona ato falho, xiste, sonho e o caralho a quatro. Por que linguagem? Consciente, estruturado, como linguagem. O que eu quero dizer com isso? Inclusive, isso está no texto Instância da Letra. A partir do momento que você recebe, vou dizer dessa forma, tá? Recebe ou escuta um sonho numa sessão, isso passa para o campo da linguagem. E agora você está trabalhando no campo da linguagem. Então, o fato de isso vir de um sonho, o fato da pessoa estar contando como o Palmeiras perdeu ontem, cadê? Errado isso aí. Não muda muita coisa. Tô brincando, Bia. Isso muda muita coisa. Ok? Então a gente trabalha com linguagem. Apareceu um passarinho na janela, falou alguma coisa, vou usar isso? Com ressalvas, mas esse é um ponto importante. Então a gente pega. Isso não quer dizer que a gente vai descartar sonho, ato, falha e xiste, pelo amor de Jesus. Jesus. Foi grego agora. Tudo bem? Então a gente vai pegar um sonho e trabalhar na linguagem. O que a gente está fazendo é trabalhando na linguagem. Felipe, aí tu falaste que para o analista não interessa sentido, né, e significação. A significação, no caso, é essa cadeia de significantes articulados, né? E aí, por Significa. exemplo, nesse exemplo que tu deste do barco, barca, arca, Noé, Noemi, aí o analisante chega nesse ponto, ah, não sei o que lá, me lembrou a Noemi, por conta disso, 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 disso. Aí, no caso, a gente encerra a sessão ou faz um corte, né, a partir disso, sem fechar em um sentido propriamente.
Sendo muito direto, eu não sei por que neste exemplo especificamente a gente, por exemplo, encerraria a sessão. Não tem material para isso, para dizer assim, Ou fazer um corte em cima disso. Um ato, sei lá. acho que não necessariamente. Eu cheguei no Noemi, o que tem? Vamos ver o que continua a partir de Noemi. De Noemi por conta disso, 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 no caso, a analisante falando. Acho que não, sabe por quê? Porque o que você traz me lembra um pouco alguns detalhes da clínica do Real, que é o seguinte: teve formação inconsciente, parou. Não precisa de mais nada, entende? E aí, neste sentido, qual que é o meu ponto de vista teórico de crítica? Quando eu estou trabalhando com esse significante que chegou, por exemplo, no EMI, eu vou precisar de pelo menos mais três para começar a articular alguma coisa de inconsciente. Entende? Então, isso é um material que você chegou. Ok, e aí eu preciso de mais. O exemplo foi só para mostrar como se dá uma significação. E significação diferente de sentido, vale dizer, eu sempre brinco, né, de ressalto as quatro últimas letras da significação. Tem que lembrar que isso se trata de uma ação. Ou seja, significação é esse ato de significar significante com significante. Diferente de sentido, que fecha, é como se o sentido fosse monogâmico. E isso é um problema para a nossa clínica, porque aí o nosso trabalho não funciona. Agora, quando ele for não monogâmico, isso quer dizer que Noé pode virar Noemi, pode virar o cara lá do que pegou os animaizinhos. Aí, ó, animaizinhos eu usei de novo. Monogamia é sempre uma merda, né? Aí, é o debate. Fábio desistiu? Fábio deu câimbra na mão? Você já respondeu o que eu ia perguntar. Ah, bom, então a gente já entendeu que a gente está falando de associação de significante. Sucesso. E aí é o seguinte, né? Isso quer dizer que um significante associa com outro. O analista deve se preocupar com isso? Sim, é a base do nosso trabalho. Uma vez que um significante se associou com outro, isso acontece na fala do paciente, na nossa leitura clínica, na nossa construção, pensando do ponto de vista de uma repetição. A repetição tem a ver com formato de associação constante, etc, etc. Eu vou trazer a proposta para vocês de que esta associação entre significantes, atenção para palavras que talvez alguém nunca tenha ouvido. Quando um significante se associa com outros, a gente diz que isso faz um laço, ou outras palavras que tem nas traduções da Zahar, infelizmente. Em francês, isso se chama boucle. E o nosso objetivo clínico, o seminário 4 diz sobre isso, é fazer uma relação de dois, pelo menos, dois pares de bucles. Quando eu faço, rapidinho, Fernando, quando eu faço uma associação com outro e faço um laço, um significante se associa com outro, ou metaforicamente, ou metonimicamente, ou com o meu coração. E aí vai estar errado. Oi, Fernando. Quando você falou da Noemi, você falou, bom, preciso achar mais três, exatamente para montar o bucle metonímico e o bucle metafórico, enfim, né? Ó. Mas eu poderia dizer, porque aí, pelo que eu entendi, você está chamando Noemi de S1, quando Uhum, você fala que você acha mais três. Mas eu poderia chamar o barco de S1 e Noemi de S2? pode. Você entendeu a não monogamia? Você pode chamar o barco de S1 e depois na sua outra leitura você vai chamar Noemi de S1. Por quê? Eu não lembro quantas são, né? Barco, barca, arca, Cinco. Noé, Noemi. Cinco. Nesse campo, nesta associação, nessa significação, eu tenho cinco significantes se associando. Como um remete ao outro, eu vou colocar. A gente vai falar da escrita. S1, S2, seria... Noemi, nesse caso, fica S5. E é o analista, porque é ele que direciona o tratamento, não o sujeito. Ele pega esse Noemi. Agora eu quero tomar Noemi como S1. Vamos lá, me fala da Noemi. Ah, Noemi me lembra XPTO.
Entende? Então, ela pode ser, ó, na monogamia, S5 e S1. Por isso que é uma cadeia e não uma série. Entende? Cadeia, eu mostro um laço assim, ó, e aí, consequentemente, ele pode remeter para vários lados. Série, obrigatoriamente, um vem para o outro.